E o rubro-negro tem 2 compromissos fora de casa agora para buscar pontos. A derrota contra o Corinthians já faz parte do passado para o elenco rubro-negro, que retornou aos treinos depois de 3 dias de descanso. Agora o foco é no confronto direto contra o Criciúma na próxima quarta-feira, o Heriberto Rilse. Mais uma decisão que fica para trás e Criciúma, mais uma decisão, mais um confronto direto. E da mesma maneira que a gente vira a página nas vitórias, nas derrotas, da mesma maneira. Vamos seguir pro próximo, não tem nada para lamentar. A gente segue nas mesmas convicções do trabalho. E entre a torcida, o pensamento é o mesmo. Apesar do tropeço na última rodada, todos seguem confiantes em busca da permanência. Uma derrotinha pro Corinthians não tem nada a ver, não. A gente vai conseguir, sim, dessa situação aí. Vamos rodar muito bem na próxima partida aí. O Vitória vai ficar na Série A, não tenho dúvida disso. Deve ganhar do Criciúma e depois decidir aqui dentro com o Grêmio, que é jogo de 6 pontos. Vai ganhar até do Fortaleza, né? Que é um clássico do Nordeste. Para a partida contra o Criciúma, Carpini não poderá utilizar o atacante Everaldo, que está suspenso. Por outro lado, o técnico deve contar com o retorno do zagueiro Neres, que ficou no banco contra o Corinthians porque não conseguiu treinar durante a semana. E mesmo com um bom momento de Edu, o camisa 77 deve reassumir a titularidade nessa reta final. Aí daí para a sequência, se começa o Edu, Neres, Wagner, a gente vai muito também de acordo com o adversário, mas a tendência é que volte a dupla que vem mais entrosada e vem já jogando há mais tempo, que é o Neres e o Wagner. Deixa eu falar aqui, porque Juruna tá lá em Ilhéus assistindo a gente no Sobradinho com Edson Beré e Júlio César. Todo mundo ligado no Jogadores lá em Ilhéus. Um abraço pra Juruna. Véspera de feriado, hein, Juju? Já tá aproveitando, né? Quando tinha um jogo contra o Colo-Colo, essa galera descia de barca. Papai. E esse Vitória, gente? Vai lá. Não, pode ir. Não, o jogo contra o Criciúma é aquele chamado jogo de 6 pontos, né? A equipe do Criciúma faz um jogo decisivo em casa com o Vitória. E o Vitória vai ter que se comportar muito bem, é sempre um ambiente que não é tão fácil de jogar, a torcida ali em cima, é um time também de muito contato físico, de bola aérea, de velocidade dos homens da frente. O Carpini trouxe o Vitória de uma condição inferior para um bom patamar. A gente sente que ele tem o time no seu controle, a equipe obedece ele sabe o que quer, o time que sabe o que quer em campo. E esse último jogo contra o Corinthians, o Vitória não fez uma boa partida. Essa oscilação faz parte também. O Vitória cedeu muito espaço, sobretudo no corredor central, né, do seu sistema defensivo. O Corinthians trabalhou muito por ali e encaixou as bolas onde fez os gols. É claro que o Carpini vai buscar uma correção nesse sentido. O Criciúma é um outro formato de jogo. É uma guerra, é um jogo com espírito de decisão e que tem que ir assim, né? Porque se você pensar como o Criciúma, o que é que ele está olhando? Eu estou atrás do Vitória com 1 ponto, jogo em casa e não posso desperdiçar a oportunidade de vencer. Então, o comportamento do time do Criciúma vai ser ofensivo, vai ser de buscar o jogo. E o Vitória tem que se impor também, saber se defender, não se desorganizar, mas impor a sua condição. O Vitória também é um time rápido, quando pressiona no campo ofensivo, que rouba a bola, ele encaixa muito bem. E quando você visita, tem que ser bom nas finalizações, não pode perdoar, porque a tendência é de não ter tantas oportunidades. Quando elas aparecerem, o Vitória tem que decidir o jogo. Vencendo o Criciúma, ele vai até com um certo lastro para o jogo do Botafogo, não vai tão pressionado, né? Se você perde e é ultrapassado, você joga uma pressão maior para um jogo difícil contra o Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. O Botafogo, que ainda está lutando para vencer a competição, não tem isso decidido, vai fazer o jogo do Vitória também como um jogo que ele não vai abrir mão de ganhar 3 pontos. Então o jogo do Criciúma tem um caráter fortíssimo. Como a gente estava falando de comida agora há pouco, esses confrontos o Vitória tem comido com farinha. Deu pau no Bragantino, confronto direto. Deu pau no Fluminense, confronto direto. Ganhou do Atlético do Paraná fora de casa, na Arena da Baixada, confronto direto. Então, contra o Corinthians, no Barradão, o Vitória perdeu. Perdeu por quê? Perdeu por quê? Porque o Corinthians tem um time mais qualificado do que o Vitória. Isso você não pode negar. E também perdeu porque o Carpini demorou muito de mudar e quando mudou, mudou errado.
quando escalou errado para esse jogo. Então, para esse jogo contra o Corinthians, tudo deu errado. Então, vamos esquecer o jogo do Corinthians. Agora é um novo jogo contra a equipe do Criciúma. Vitória nesses 2 jogos, Criciúma e Botafogo. Para mim, se conquistar 3 pontos, ele já está fora da região ali do rebaixamento. Principalmente se for a vitória diante da equipe do Criciúma, porque o Criciúma é um adversário direto dele, ele vai abrir mais 3 pontos em cima da equipe do Criciúma, 4, que está atrás. Mais 3, com uma Macumba, que já 4, tem total de 4. Então pronto, contra o Botafogo ele vai para lá como franco atirador, se ele vencer a equipe do Criciúma. Franco atirador é o quê? Esperar e botar o cara do canhão lá na frente, que é o Alejandro, para brocar a rede do goleirão da equipe do Botafogo, deixar o Botafogo ficar nervoso, porque o Botafogo também não é essa máquina toda, empatou, deu mole em alguns jogos dentro do Engenhão, perdeu jogos dentro do Engenhão, e ele está na briga, como disse o Nelson Góes, porque a distância dele para o Palmeiras é muito pouca, ainda é muito pouca, ainda dá para ele, o Palmeiras, reverter esse quadro. Mas vamos focar no jogo do Criciúma. É jogo a jogo, gente. Se o Vitória foi jogar contra o Atlético do Paraná, um confronto direto, e o Vitória venceu a equipe do Atlético do Paraná lá dentro da Arena da Baixada, por que não pode vencer o Criciúma? No Heriberto Wilson, por que não pode vencer o Criciúma lá dentro, na cidade de Criciúma? Claro que pode. Eu vi uma entrevista do Tencati, não me lembro onde foi, Tencati dizendo que o jogo é uma guerra, como falou e reportou aqui agora o Nelson Góes. E realmente é uma guerra. Segundo turno do Campeonato Brasileiro sempre foi assim. Sempre foi. Campeonato Brasileiro da Série A não tem galinha morta. Os caras que estão lá embaixo, você vê o Atlético de Goiás venceu a equipe do Atlético Mineiro. Era uma lanterna lá embaixo e conseguiu vencer. Então, não tem bicho de 7 cabeças. É só armar o time direitinho, botar o time para cima, que o Vitória pode conquistar essa vitória, pode conquistar esses 3 pontos.